Enfim, como esse contexto da ocupação e esse contexto de luta se liga a outros contextos, outras lutas, enfim. Alguns são migrantes, alguns são moradores da ocupação, alguns são artistas brasileiros, mas que pensam, pesquisadores brasileiros que pensam a questão da migração. Eu comecei a trabalhar, só que a minha cunhada veio e falou assim, vai embora, como se fosse a casa dela, estava me mandando embora. E por minha teimosia eu fiquei, aqui. Aí eu conheci meu marido, aí a gente fez filho, montou um lugar, aí mataram meu marido. Depois eu fiquei viúva com 4 filhos e um na minha barriga. Aí foi difícil de pagar aluguel. De novo voltei para a Bolívia. Aí deixei meus meninos lá pensando que vou trabalhar aqui, só que quando eu voltei não tinha mais nada, venderam tudo, se repartiram tudo, aí comecei tudo de novo. Fábrica de costura. Eu tinha uma fábrica de costura, mas só que quando eu fui para a Bolívia, a mulher vendeu tudo e não tinha mais nada, nem ferramentas para trabalhar. Aí eu comecei tudo de novo e só. Depois eu era Caneló, eu conheci um amigo, por mediante dele eu vim morar aqui, porque ele falou assim, para que vai pagar aluguel? Porque estava difícil pagar aluguel, e eu falei assim, não tem mais como pagar aluguel, está difícil a feira, caiu o movimento das roupas, das vendas, do comércio. Aí ele falou, tem um movimento lá, ele que me passou o endereço, me passou o nome da pessoa, eu vim procurar a pessoa, aí eu vim, eu acho que era um dia eu vim aqui, aí eu procurei a pessoa falou assim, tá bom, então amanhã você vem e mora aqui. E assim fácil eu entrei aqui. A experiência na imigração e refúgio para mim é a vida inteira. Eu nasci refugiado. Então, como sinto como refugiado, é quase muito normal para mim. Quem nasceu refugiado, é quase impossível atualmente voltar para a pátria e a Palestina. Mas imigrantes novos, em geral, ou ficaram muito pobres, eles fugiram com vontade de mais deles, buscando uma oportunidade de viver, ou refugiados por causa, claro, sempre o refúgio fica por causa política. Porque os africanos escolhem o Brasil? Por causa que a vida na África, depois de ser ficou roubada totalmente da Europa capitalista. Não deixou nada para eles viver. Estou fazendo uma pesquisa sobre a dimensão política da imigração, e eu cheguei aqui ao Brasil em 2013. Esse momento era bastante especial porque as autoridades estavam começando a falar da imigração como um problema nacional e trazer um pouco a inquietude que me levou a falar com o Ícaro, com a gente aqui da residência, porque eu também percebi que quando os pesquisadores tentamos falar ou criar um evento mais sobre imigração, acabamos também fazendo a mesma coisa. Nós somos os pesquisadores que vamos falar, somos pessoas que estamos estudando, fazendo arte, sei lá, e outra vez invisibilizamos esse imigrante que aparece no público, mas não aparece como uma fala reconhecida. Então, uma das inquietudes, porque essa conversa é um encontro, não? De diferentes perspectivas, assim, mas era um pouco para tentar mudar esse lugar de fala, esse protagonismo, e trazer outras falas que são pouco reconhecidas nos eventos públicos, nesses eventos que têm mais visibilidade, não? Bom, realmente, Brasil é um país de imigração. O que estão achando as pessoas que chegam aqui e encontram uma outra realidade, não? Boa noite, meu nome é Rose,
falar bem brevemente. Eu sou também antropóloga, tem um monte de antropólogo aqui. Eu estou há alguns meses pesquisando a relação da imigração africana para São Paulo e principalmente a questão da música. A minha pergunta inicialmente era entender de que forma as práticas de música, arte, dança, etc., são trazidas pelos imigrantes para cá, seja na memória, seja na prática do dia a dia, que tipo de atividades em torno das práticas de arte, música, dança, etc., estão sendo praticadas aqui e como. Aí, desde dezembro, mais ou menos, até que eu conheci alguns grupos, poucos, e conheci também alguns artistas que a gente foi se encontrando em festas, festivais, shows, e a gente tem percebido que as experiências são muito diversas, como o Ícaro falou, desde artistas e músicos que já vêm com uma certa entrada profissional mesmo no mundo da música, no mundo da arte, que já vem com contato e já chega e já consegue entrar num circuito, que eu acho que é o circuito que eles vieram em busca mesmo, que seria legal quem está aqui também falar sobre isso, até artistas que vêm, seja na condição de imigrante, seja na condição de refugiado, e que, apesar de se reconhecer como artista, não consegue, de fato, uma inserção no mercado, no trabalho, com a sua experiência profissional, que é a arte, né? Aqui dentro da ocupação mesmo tem o grupo dos haitianos, que são músicos, a gente tem encontrado muitos refugiados e imigrantes que são artistas, mas que pela condição precária de imigrante e de imigrante negro, se vê impossibilitado de fazer o seu trabalho artístico. Yo soy de Guatemala, vengo del pueblo cachiquel, maya cachiquel indígena, y parte de mi trabajo es investigar. Bueno, una parte es investigar y otra parte consiste en afirmar que no todo está perdido, que hay muchos conocimientos que están ahí dentro de la cotidianidad. Y entonces el trabajo que hago es analizar eso y a través de eso generar intercambios con la gente. Es la tercera vez que vengo a Brasil y para mí ha sido bien interesante estar en diferentes contextos y condiciones también, porque a veces uno tiene una mirada bueno, lo que conoce a veces uno de un país es a través de la información mediática, y entonces eso a veces limita la mirada y la vivencia de las personas. Y hay una situación que a mí me parece bien interesante, porque cuando yo vine hace 2 años, yo fui a una comunidad guaraní y yo estaba con una situación con lo del pasaporte porque se iba a vencer la fecha. Y entonces, entre brincaderas, jalan acá, un amigo de una comunidad habló: te vamos a hacer un documento guaraní, puede ser guaraní. Y entonces, cuando te das cuenta que como la cara, el pensamiento, la vivencia es algo universal que se sigue manteniendo, o sea, la manera de vivir, de pensar, de compartir, o sea, solo son situaciones políticas las que nos hacen diferentes a las otras personas. O sea, por ejemplo, yo no pudiera ver diferencia entre una y otra persona, pero cuando esa diferencia se politiza, lo sentís y lo vivís. Eu sou colombiano e moro em São Paulo faz 8 anos. Sou artista visual e tem muitas perguntas que fizeram e que eu acho que são super importantes. Então, uma foi de como você se sentia com respeito ao Brasil e como essa acolhida do Brasil. Cheguei faz muito tempo e eu acho que faz muito tempo era um pouco diferente. Então faço parte não sei de que eu faço parte, mas eu considero que faço parte de uma galera que chegou aqui
porque no local onde ele está, de alguma forma, está acomodado para conseguir chegar aqui, né? Então eu cheguei a fazer um intercâmbio, enfim. E no momento, desde o começo, eu senti uma relação de exotismo com respeito a meu corpo, a minha cultura, e uma relação positiva em alguns momentos, em outros evidentemente negativa, mas em geral vamos dizer que desse jeito. Mas eu acho que com o tempo isso tem mudado bastante. E a posição das pessoas tem mudado bastante. Pronto. Tem mudado bastante. E também a migração colombiana, por exemplo, tem migrado bastante. Na época que eu cheguei, todos éramos estudantes, ou a grande maioria era estudante. Essa é hoje não, hoje a migração é outra. A migração colombiana é outra, é trabalhista, enfim, né? Boa noite. Bom, eu sou Chambo e sou da República Democrática do Congo. Eu vou chamar minha irmã para vir interpretar porque não consigo bem falar português. Ô Yannick, por favor, chega aqui para... Não vou conseguir bem falar, não. Outras coisas que eu vou falar, acho que a outra gente não vai escutar, não. Chambo é um refugiado congolês, artista plástica, já vive em Brasil há quase 2 anos e, segundo ele é um artista com A grande, maiúsculo. Mais pourquoi j'ai dit avec un grand A? Si j'ai dit avec un grand A, c'est parce que je suis un artiste complet, comme dirais-je. Je suis un artiste peintre, sculpteur, musicien, et puis je peux faire le cinéma. C'est pour cela que j'ai dit que je suis un artiste avec un grand A. Ele foi aproximando a Casa dos Migrantes para tentar receber um apoio artístico, como que ele poderia se integrar na sociedade, no mundo artístico que ele vem fazendo desde o Congo. Mas lhe prometeram uma chamada de volta para ver se ele encaixava, e até hoje já faz 2 anos que ele nunca recebeu essa chamada. Isso lhe obrigou a entrar no mundo pouco ele gosta da construção civil, que ele até hoje continua exercendo. Obrigado. Merci. Isso já faz parte da minha vida, mudando de lugares. Meu nome é Yannick Delas, músico, autor, compositor, cantor e guitarrista. Se queremos falar da arte, fica um pouco vasto. E do trabalho também, eu acho que é muito vasto. De migração, talvez, eu acho muito mais fácil para mim falar, porque eu realmente me considero imigrante de uma forma ou de uma outra. Apesar de chegar aqui no Brasil por um projeto musical, que já trabalho há quase 3 anos, que a imigração e a arte torna-se complicado, porque uma pessoa já, onde ele nasceu, onde ele conhece muitas pessoas, viver da arte não é fácil. Em outros países é quase impossível viver da arte, então isso obriga os artistas a tentar fazer outras coisas, os trabalhos paralelos, talvez que não gosta, para tentar sustentar a sua vida e depois tentar investir na arte que ele gosta tanto de fazer. Se eu já falei do racismo na África, não vejo por que não posso falar o racismo no Brasil. Aqui que começa, na verdade, uma preocupação. Como negro, eu já fiz questão de... Já observei que quando eu vou fazer um show em qualquer lugar aqui, me tratam como um músico internacional africano. Que não é um caso para outros músicos que são refugiados, que são também internacional artisticamente falando. Mas a visão que é visto para essas pessoas são dignos de ajuda, porque são imigrantes ou porque são refugiados, sendo negro ou de outros países. Isso eu acho um pouco errado.
Mas isso todo mundo sabe, mas a solução talvez não vai ser aqui, mas a gente tem que saber que isso existe. O imigrante ou um refugiado não é digno de ajuda, ele é simplesmente artista. Entre artista ou contratante, ou pessoal que envolve na arte, existe uma parceria, deve existir uma parceria, não é ajuda. Alguém me contratando que precisa de meu serviço, sabendo que porque eu sou imigrante ou porque eu sou refugiado, tentando usar essa minha necessidade a seu favor, aí que, na verdade, vem essa questão de racismo e dificuldade do trabalho para quem trabalha na arte. Bom, meu nome é Silvia, eu sou venezuelana, eu tenho 7 anos no Brasil, em São Paulo. Enfim, não vou contar a minha história porque eu acho que é um pouco longa, mas assim, eu me relacionei um pouco com o Carlos e vim como estudante. É um pouco difícil chegar no Brasil, é um pouco difícil tentar se inserir sem conhecer ninguém, não tem comunicação para o estrangeiro. Eu queria retomar um pouco a ideia da Rose sobre essa ideia de São Paulo ser uma cidade de imigrantes. Quando eu cheguei, eu não senti isso. Eu senti que tem uma atitude, sei lá, aquela coisa que o Carlos falou, parece que você é exótico, que você é diferente, sabe? É difícil se inserir, é difícil achar o lugar, é difícil quando você não fala português direito, se comunicar, ser levado a sério. Acho que isso é uma coisa que todos nós passamos e todos nós lutamos ainda. Mas, enfim, eu sinto que agora, em 7 anos que eu estou aqui, eu sinto, não sei se é porque eu estou mais inserida ou porque eu, sei lá, consegui me relacionar melhor com o brasileiro. Eu sinto que tem mudado. Eu estou vendo mais caras estrangeiras no meu contexto, fazendo as mesmas coisas que eu. Com os mesmos interesses, com as mesmas dúvidas. Então eu acho que a cidade está mudando. Eu acho que teve uma onda também por volta de 2011. Acho que você mencionou que veio, né, muito boliviano, muito haitiano. Eu acho que isso mudou um pouco a atitude do paulista conosco. E é muito legal ter a oportunidade de ter essas conversas, né, de ter tantas caras brasileiras também interessadas nesse assunto. E não sei, eu não queria contar tanto minha história. Eu não sou artista, sou socióloga, mas tenho trabalhado, sou produtora cultural, trabalho com bastantes artistas daqui, eu acho que, e de fora. Eu acho que eu tentei usar a minha condição de estrangeira como uma oportunidade para ser uma ponte com artistas latino-americanos. Eu trabalhei com o Carlos e aproveitar essa diferença, eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer, aproveitar nosso lugar de estrangeiro como uma voz, como uma oportunidade, como uma linguagem, como, sei lá, ser uma ponte com o brasileiro. Eu acho que é uma coisa legal você pensar também, assim, desde nosso lugar como pesquisador, de repente, não sei se vocês querem opinar um pouco disso. Eu estudo na Unesp, então, a minha história é meio longa, mas eu viajei aqui desde 2011, viajei para estudar, para cursar, estou fazendo arte cênica, mas no meu país eu fazia economia. Fazia porque a família falou, faz economia para ganhar dinheiro, porque se você faz arte, sendo ator, você vai ganhar nada. Então, eu estava estudando, mas cheguei no último ano para acabar, eu tentei me candidatar para estudar aqui, lá na Embaixada do Brasil no Congo, e o meu nome saiu e eu falei, então para fugir da economia eu tenho que fugir agora. Então por isso eu estou aqui no Brasil. Mas só falando meio rápido, já tentei explicar isso semana passada. O problema é que quando a gente chega aqui no Brasil, eu particularmente, antes de viajar, eu estava tentando saber como que é o Brasil, como que são as pessoas, mas eu vi uma diferença entre as coisas que eu li e as coisas que eu vi, no sentido, eu estava lendo, o Brasil é um país, tem 80% são católicos, e falava, então,
vou ver lá quase toda a minha pessoa da minha sala vão ser católico. Eu chego aqui, na minha sala não tem nenhum católico, até tem ateu. Então, eu tenho a imagem também que eu tinha do Brasil, que não tem muito racismo. Eu estava pensando que já passou o racismo, tipo, chegando lá e todo mundo junto misturado. A imagem que a mídia passa para a gente. Mas chegando aqui é um choque que a gente toma, né? Porque a gente, eu falo que é como se eu não era preparado a entrar no Brasil. É como se eu deveria ter um curso da iniciação a costume brasileiro. Mas eu acho que nós também somos um pouco mais do que imigrante ou refugiado. E é bom encontrarmos também essas semelhanças dentro das diferenças também. Porque é isso, eu não sei. Eu sou búlgara, mas sou portuguesa, mas quero me considerar brasileira também. Mas sou isso, mas também não sou. E não sei, as escolhas também, dentro dos nossos valores, das coisas que nós acreditamos, também vamos moldando, né? E não sei, umas coisas são mais difíceis do que outras, mas acho que o importante mesmo é encontrar esse pertencimento, assim, dentro dos lugares onde estamos, assim, essa presença, porque a atividade remunerada, ela está, assim, dentro do capitalismo, mas ao mesmo tempo vamos sempre também criando outros espaços, assim, de diálogo e de reflexão. Primeiro, fora Temer, é bastante importante falar dessa questão nesse espaço. Eu queria primeiro dizer que sou Miguel, sou português, trabalho há 2 anos num projeto que é o Visto Permanente, em que a gente pesquisa e faz vídeos sobre artistas migrantes na cidade, e a gente tenta trabalhar com essa questão da visibilidade dos artistas migrantes e com o direito à cidade, também dentro de disputas políticas na cidade. E eu queria só lançar um subsídio para a politização da discussão, e no fundo, primeiro, a gente discutiu uma questão que eu acho que é importante, que a construção da nacionalidade brasileira é uma construção branca. E ela é uma construção que se fortalece com as migrações europeias, entre outras, brancas, e que isso é justamente, a brutalização desses migrantes brancos é justamente para subalternizar as sociedades, a negra e a indígena. E as migrações contemporâneas, elas vêm reforçar essas duas sociedades, que foram esquecidas pelo Estado-nação. E acontece a coisa estranha de eles virem, os imigrantes virem como involuntários da pátria, né? Ou seja, como pessoas que estão fora da Constituição da nacionalidade, mas que têm relação com as sociedades que estão dentro do Estado-nação, mas que não são subalternizadas no Estado-nação. E eu acho que a solução petista para isso foi somos todos migrantes, que a gente tem vindo a perceber que é não mais não menos que uma política de avestruz, é botar a cabeça na areia, dizer não há indesejáveis e desejáveis, todos somos migrantes. Só que isso não é verdade, não existem mais fronteiras para uns do que para outros, e a gente precisa discutir essa questão, e a gente precisa discutir imigração, ou seja, em termos gerais, porque o que acontece é, com essa ideia de somos todos migrantes, os migrantes vêm e eles já fazem parte da identidade. Não só não é assim, eles não fazem parte da identidade, eles são alteridade, como a gente não está lutando no sentido certo. Se a gente está lutando por se definir como migrante, como uma sociedade migrante, a gente está lutando no sentido de eliminar a alteridade, ou seja, é a identidade. Não se está discutindo na sociedade, mais uma vez,
o respeito à diversidade. Está se apagando a ideia de que existe uma autoridade dizendo que são todos migrantes. Enfim, uma série de debates que a gente discute o racismo no Brasil contra amarelos, né, contra pessoas amarelas, que apesar da gente fazer parte de uma imigração histórica, a gente ainda não está dentro da norma, né, e acho que nem ia falar muito sobre isso, mas enfim, veio a reflexão que eu não sou imigrante, apesar da minha família ser refugiada e de eu não ter nascido no Brasil. Enfim, terminando a apresentação, eu sou educador popular, então venho na minha formação nos movimentos sociais e eu trabalho também para, acho que, 2 grandes algozes, que eu trabalho no Centro de Referência para Imigrantes, mas que é um serviço do Estado, conveniado por uma ONG, então eu represento também a institucionalidade, mais ou menos assim, a parte do meu trabalho. Mas pensando só nessa coisa de eu não sou imigrante, fazendo esse panorama entre imigração histórica e imigração contemporânea, é interessante a gente ver que existem, enfim, vários caminhos, né, para a imigração, mas tem 2 que são bem marcantes. Acho que o primeiro é isso que a gente vive, por exemplo, da nossa parte, imigração asiática, que a gente foi pelo caminho da assimilação. E o que é a assimilação? Na verdade, a assimilação ela é uma violência, né? Na verdade, eu não me considero imigrante porque eu nem falo outra língua, eu falo português, não falo japonês, porque foi proibido falar japonês na rua. Aprenderam, né, os nossos familiares, nossos ancestrais que falavam japonês na rua, era inimigo de guerra, e aí você é preso, enfim, você não podia estudar em escola com japonês e tal. E a gente foi chamar, todas as ONGs estavam representadas dentro do Congresso Nacional, mas nenhum imigrante. E aí, muito legal ter um espaço onde os imigrantes estão aqui não só para servir de, enfim, dar um senso de legitimidade, mas eles estão falando do que eles fazem, né? Porque a gente nunca vê dentro desse contexto enfim, de ONGs, falta de representatividade, a gente nunca vê o imigrante falando o que ele faz, fazendo coisa. E acho que esse é um dos caminhos. E aí partir para a briga, né? Eu acho que primeiramente fora Temer, né? Eu acho que esse é o objetivo. Enfim, mas é isso. Obrigado, gente. Meu nome é André e o Ícaro me pediu para falar de um lado da minha experiência. Só queria dizer que toda essa conversa que é tão rica para mim me toca em tantos níveis diferentes. Assim, eu acho que eu sempre penso no meu trabalho uma questão de níveis, as coisas sobem e descem aqui. Eu já pensei tanta coisa que eu não sei nem se eu sou capaz de falar mais tudo que já passou pela minha cabeça. Mas enfim, eu sou um artista aqui de São Paulo que fiz o outro caminho. Eu fui passar 7 anos fora. Eu morei 7 anos em Londres, assim, também de um lugar de privilégio, de muito mais facilidade do que muitas das pessoas que estão aqui, mas nem por isso também deixei de ter muitas das dificuldades que as pessoas passam. Por exemplo, em 7 anos eu morei em 9 casas, né? Quando eu cheguei lá, eu cheguei com meu portfólio, eu uma vez assim ligo numa revista para tentar trabalho e o cara fala assim, me mande o seu site, me ligue daqui a uma semana, daí você liga daqui a uma semana, daí o cara fala, ligue mais daqui a outra semana, e daí daqui a outra semana você liga e ele fala, gostei muito do seu trabalho, aí você tem aquela sensação que você vai conseguir, ele fala assim, me ligue novamente daqui a 6 meses, né? E eu já dominava a língua, mas sem nenhuma rede, sem ninguém para falar, te coloca num lugar muito difícil mesmo, né? Você sai do seu país onde você é capaz de exercer o que você faz, onde você, em algum sentido, tem um público, entre aspas, mesmo que muito pequeno, e você faz parte de uma rede, você tem uma família, você tem amigos, e você cai num outro lugar, né? E foram anos muito intensos para mim, passei muitas experiências assim, e nem consegui que o meu trabalho como artista tivesse não teve quase nenhuma visibilidade fora, assim, né? Quando eu consegui participar de uma exposição coletiva era uma verdadeira vitória, mas eu acho que o
o Ícaro me chamou também porque o último trabalho que eu fiz lá antes de voltar foi uma reflexão, se chama Imigrante, foi uma reflexão muito pessoal sobre o que foi ser um imigrante para mim. Em vez de eu ir para as minhas questões, para as dificuldades que eu passei, eu me voltei para dentro, fiz uma pesquisa grande sobre psicologia da imigração e sobre o que os imigrantes sentem e passam. Falando imigrante aqui no sentido mais amplo do termo, pensando desde o refugiado até a pessoa que espontaneamente foi para outro país, existem algumas experiências psicológicas que são comuns, de sensação de estar num outro lugar que não é o seu e como você se relaciona com esse lugar e a falta que você tem do seu lugar, assim. Eu um dia fiz uma exposição no meu trabalho no corredor da casa de uma amiga minha e ficava numa rua que tinha umas galerias e você ali tinha uma noite por mês que as galerias abriam, eu não conseguia expor nunca. Ela também, ela não era de lá, mas ela era europeia. A gente fez uma galeria na casa dela e isso representou alguma coisa para mim naquele momento. Então eu acho que o espaço que as pessoas daqui, que têm algum espaço, são capazes de abrir para quem está chegando, para o artista que está chegando, quer dizer, há um desejo não de trabalhar na construção civil e, sei lá, eu também fiz outros trabalhos quando eu cheguei na Inglaterra que não era o que eu queria, mas o que me motivava era que talvez alguma hora eu consiga fazer o que eu quero fazer. Em inglês, morando aqui no Brasil, faz 1 ano e meio que eu moro aqui em São Paulo. Morei também 2 anos em Santa Catarina, no interior do estado. Muito diferente, né, do que o capital aqui no paulistano. Mas, na verdade, para mim, o que me interessou na fala do André era essa ideia da troca que acontece, né? Uma troca muito subliminal, uma troca muito efêmera, que é quase imperceptível. Essa ideia que você encontra pessoas e você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Essa questão, especialmente da imigração, me toca muito. Sou neta de refugiados e na verdade tem uma coisa muito curiosa que é eu, como brasileira, sempre me senti estrangeira aqui e então eu acho que essa questão do estrangeiro ela é complexa. Eu estou fazendo doutorado e numa das perguntas que eu tenho é se a geografia é destino, né? Se a gente de fato, se a gente nasceu naquele lugar, a gente é daquele lugar, né? Ou se a gente é de onde a gente escolhe, de onde o nosso desejo está, de onde as nossas relações se dão, né? De alguma maneira. Eu sou brasileiro, mas não morava na capital. Aqui no Brasil, no estado de São Paulo, eu seria o caipira, eu sou do interior. Meu R é mais largo, interior. Mas o que eu queria fazer a fala que eu trabalho com articulação, assessoria e consultoria sobre projetos sociais, projetos culturais, projetos também socioartísticos e culturais, e com políticas públicas culturais. Então, quando o Miguel trouxe algumas falas aqui sobre o VAI, por exemplo, eu os conheci, o casal, eu os conheci quando eu fui moderador de uma atividade da Secretaria de Cultura daqui de São Paulo, em que eu fui um dos prestadores de serviço para mediar uma roda, e o momento do debate era construir um plano municipal de cultura da cidade de São Paulo, que é um plano de 10 anos para a cidade de São Paulo, e que foi pensado um espaço para se debater esse plano, um espaço garantido para que a população migrante e imigrante debatesse quais eram suas pautas para a construção desse plano, pensando 10 anos. Coincidentemente, no mesmo período em que a Secretaria de Direitos Humanos também estava construindo a sua proposta de política municipal de direitos humanos, de imigrantes via direitos humanos. E a minha atuação, além da área cultural, é nos direitos humanos. E aqui eu quero terminar minha fala deixando muito claro que
A dificuldade para projetos artísticos e culturais, na diversidade cultural que existe no Brasil, as políticas públicas que existem já não é para todo mundo, né? Mesmo os que daqui residem, daqui nasceram, também não é para todo mundo. Então, a nossa proposta de trabalho, que eu amplio aqui para que todos os interessados busquem, se tiverem afim, que a gente está dedicado a fazer consultoria e assessoria pública e gratuita para justamente, Fábio, os imigrantes não precisarem trabalhar de eletricista quando o que ele quer fazer, na verdade, é a iluminação e não a parte elétrica, né? Ou qualquer outra linguagem artística ou manifestação cultural, e viver disso, tentar se fortalecer nisso. Então a gente trabalha com esse sentido e eu me coloco à disposição até mesmo para aqui, para o espaço da ocupação e outros territórios que estiverem dispostos para ir fazer como um engajamento, como militância, compartilhar mais esse conhecimento. Y lo que acontece es que por eso es bien también limitado a veces pensar solo en el campo del arte, porque en el arte hay un objetivo específico, en la vida hay un objetivo, pero hay muchos caminos que te pueden llevar hacia otras direcciones por las que uno tiene que pasar antes de llegar a ese punto donde uno necesita llegar. Entonces aconteció una cosa, yo no conseguí llegar a tiempo y todos los artistas que participaban se reunieron para hablar si yo iba a seguir exponiendo con ellos o no, porque no llegué a tiempo. Y entonces entre todos decidieron como sacarme de la exposición para que hubiera más espacio para colocar más obras también de la gente que cumplió llegar a tiempo. Pero amanecí pensando en que yo quiero ir a la exposición y yo quiero hacer presencia a través de un no trabajo. Y entonces de ahí surge la idea de esa cuestión del no tener algo físico, pero tener otras posibilidades de transmitir un sentimiento, una situación, y cómo eso puede hacer lucrar con mucha más gente. Y de ahí yo pedí a mi amiga que ir a una tienda a comprar una camiseta. Compré una camiseta y una tinta para escribir un texto que decía, bueno, hoy hice una copia de esa playera porque esa playera está en Guatemala. Entonces yo escribí sobre la camiseta, aquí volví a escribir otra vez hoy, y que dice, yo estoy aquí por la ausencia de un trabajo. Pero este texto está pensado en Cachiquel, porque mucha gente de mi pueblo no se mueve del pueblo, porque ellos no necesitan un trabajo, porque ellos están ahí para vivir lo que el contexto ofrece, y porque dentro de ese espacio donde ellos viven se habló sobre el conocimiento que nos mantiene vivos y en una lucha y en una resistencia para no cambiar la manera de comer, de hablar, de vivir, de sentir, de la cantidad de personas que viven en una familia, por ejemplo en una casa. En mi casa en Guatemala vivimos todos juntos, somos 10 hermanos, ahí vive mi papá, mi mamá, vivía mi abuelita. Y entonces cuando lo que pasa también, cuando yo andaba porque cuando uno está en un espacio de exposición no te están preguntando nada, solo quieren ver la obra y se acabó. Pero cuando te salís de ese espacio, la gente se te queda viendo y te pregunta ¿qué estás haciendo? ¿Estás buscando trabajo? ¿Qué haces? ¿No? Entonces puede tener interés o desinterés, son como dos extremos. Se fue haciendo articulaciones con mucha gente. Saí de estudo e fui a visitar na República Dominicana, que são fronteira do meu país. Depois, para me voltar a continuar a estudar. Quando eu cheguei lá, estou gostando, aí mudou de ideia, começou a estudar lá mesmo, continuar, e para sobreviver,
comecei a trabalhar como ajudante de construção civil. E aí eu fui aprender, continuei estudando, fui a formar um pedreiro profissional. E lá mesmo eu continuo a vida sendo um encarregado. Agora que eu sou patrão. Patrão como? Que pega o serviço e entrega ao engenheiro. Lá mesmo. Então é assim, comecei a crescer nisso aí. E aí depois, eu tenho vontade, eu quero conhecer mais países que não só de meu país e República Dominicana, eu quero conhecer mais o mundo. Aí eu escuto falando, no Brasil é fácil para entrar e não está tão muito molesto lá. Então eu não posso viver bem sem problema. Aí eu pensei assim, será se eu viajei lá, começou assim, quem sabe? Cada vez tenho saudade da minha família, dar viagem lá, divertir, um abraço, reunir, porque é assim, quer conhecer o mundo, tem que fazer assim. Fiquei muito tocada pelas coisas que eu ouvi, principalmente de quem não é brasileiro, e fiquei pensando como a palavra outro foi muito colocada, né? E quem é esse outro? E como esse outro ele é hostil. E como a gente pode pensar que esse outro também é uma construção, né? E não é uma construção só cultural, mas é uma construção do capital. E é um outro totalmente... É um outro que se coloca em mapas de vida totalmente já colocados, compra esses mapas e dentro desses mapas não cabe o diferente. E aí eu fiquei pensando muito na fala do Alex, nessa coisa da cadeira, né? Desse micro momento entre quase sentar na cadeira, e que a desconstrução desse outro talvez comece o outro sendo estrangeiro de si mesmo, que aquele que não é hostil, talvez é aquele que se permita ser estrangeiro dentro dos seus próprios territórios. E aí, ao se estranhar, ele não estranha o diferente, porque os territórios dele são tão moventes e ele se deixa atualizar pelas questões do mundo e etc. E aí, nisso, o que é diferente torna-se igual. E o outro, respeitar o outro que está lá longe, não é respeitar, mas é colocar perto e torná-lo também si próprio. Então eu fiquei pensando nisso do outro.